Olá, hoje a gente vai fazer o encerramento do mês de setembro, né? Conversar um pouquinho sobre as coisas que foram lidas e os vídeos que foram lançados aqui no canal. Esse mês eu pensei que eu fosse conseguir lançar um vídeo toda semana. Eu até tinha material para isso, mas semana passada, infelizmente, eu não consegui lançar o vídeo por conta aí enfim, várias questões que não vêm ao caso. Vamos começar então com os livros que tiveram vídeo aqui no canal. Foram dois vídeos de resenha, né, de apresentações. O primeiro foi O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Uma peça que eu adorei, de verdade. Uma peça muito curta, gente, que dá para se ler em um final de semana. Eu converso sobre isso com vocês lá no vídeo. Eu já tinha lido do Nelson um livro de contos dele. Eu li agora uma peça, a primeira peça que eu leio, né, inclusive na vida. E eu gostei pra caramba, super recomendo, assistam lá o vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que trata essa obra super famosa, né, e conhecida. Já o segundo livro que eu resenhei aqui no canal foi o A Vida Não É Justa, né, da Andréa Pachá. Andréa Pachá, que é juíza de direito, aquela traz pra gente cerca de 40 histórias, né, que ela presenciou ao longo dos 20 anos de carreira dela de magistratura à frente de várias de família. Então funciona aqui quase como um livro de crônicas. É um livro que vai funcionar muito bem para um certo tipo de leitor. Eu acho que não é um livro que vai funcionar para todo mundo, nem um livro funciona para todo mundo, porque não há unanimidade, né? Mas, a rigor, eu acho que esse livro vai funcionar muito bem para um tipo específico de leitor. E eu também falo sobre isso lá na resenha, mais pro final. Então, se você estiver interessado, dá uma lida. Gostei também pra caramba desse livro. Um outro livro que eu terminei esse mês, mas não consegui lançar o vídeo, inclusive foi em relação a esse livrinho aqui que eu estava mencionando, que eu tinha material, mas não consegui gravar sobre, foi A Fúria dos Reis, que é o segundo livro ali da Crônica do Gelo e Fogo, tá? Esse é, naturalmente, o segundo livro que eu leio, porque é o segundo livro da série. Cara, e não tem como. Eu cheguei, por um momento, a pensar de que esse livro fosse pior do que o primeiro, que eu não estivesse curtindo tanto, que talvez ele não fosse tão bom quanto. Mas da metade pro final, cara, ele ganha um fôlego. Enfim, é sensacional. Se você gosta da série, se você nunca leu os livros, se aventure, assim, vocês não vão se arrepender, de verdade. É um livraço. Eu vou tentar lançar o vídeo desse livro aqui, o vídeo resenha, apresentação, no próximo final de semana. É um vídeo que tá me dando trabalho, tá? Por isso que eu não lancei no final de semana passada, para além dos probleminhas que eu enfrentei em trabalho e pós-graduação. Mas, de qualquer forma, já fica aqui a recomendação para você que está assistindo esse vídeo, para se aventurar. Agora eu devo retomar a leitura da série só para o ano que vem, né? Como vocês sabem, eu leio um livro da série por ano, assim como eu tenho um projetinho também de ler um livro do Harry Potter a cada semestre, tá bom? Hoje eu tô um pouquinho mais acelerado em relação aos livros, porque é muita coisa que eu tenho para mostrar e para falar com vocês, senão o vídeo vai ficar enorme e ninguém gosta de vídeos enormes. Agora vamos falar sobre as leituras em andamento. Consegui cumprir, né, o prometido e dei continuidade aqui aos Buddenbrook do Thomas Mann. Sério, gente. Esse livro eu tinha largado ele de mão. Eu fiquei sem lê-lo durante o mês de agosto. E eu tava muito preocupado, porque eu pensei de alguma forma que eu poderia perder o ritmo dele, perder o interesse ou qualquer coisa do gênero. Mas isso não aconteceu. Depois de 3 páginas, relendo, né, lendo, melhor dizendo, retomando aqui a leitura do livrinho, eu voltei a me encantar com a história, peguei o ritmo e, de novo, não quero largar. Eu não sei porquê, isso é engraçado, eu ainda vou ter que meditar um pouco sobre essa leitura, sobretudo quando terminar. Mas eu não sei porquê eu estou amando esse livro, porque a rigor ele não tem nada de espetacular. Mas enfim, quando eu terminar eu converso com vocês em mais detalhes sobre eles. Quem tiver curiosidade, tá cheio de resenhas sobre os Buddenbrook também aqui na internet. Mas se vocês ainda assim quiserem esperar e aguardar a minha opinião sobre o livro, né? Quem sabe mês que vem, esse mês eu não garanto terminar não, acho que eu devo terminar só em novembro. Outro livrinho que eu comecei também a ler este mês, e provavelmente vai ter vídeo aqui no canal, é Na Pior em Paris e Londres, do George Orwell. Do George Orwell eu já tinha lido 1984, que eu gostei, e A Revolução dos Bichos, que eu gostei mais ainda. Eu ainda prefiro A Revolução dos Bichos do que 1984. E agora eu peguei esse livrinho aqui de não ficção dele. Esse aqui é um livro autobiográfico, se é assim que a gente pode dizer. Porque não é bem autobiográfico, né? Ele é um relato sobre a pobreza.
né? É quase um ensaio, um estudo que ele faz ali de caso para vivenciar a pobreza. Vou explicar melhor também no vídeo desse livrinho, mas eu tô gostando bastante. Para quem quiser saber, eu tô lá pela página 90 do livro. É um livro de 250 páginas. Ele engana, eu achei que ele fosse menor, depois eu vi 250 páginas, também não é tão pequeno assim. Mas eu devo terminar esse mês sem grandes dificuldades, tá? Até porque é uma leitura rápida, uma leitura boa e interessante. Tem muita coisa aqui para se discutir sobre esse livrinho. Então, outubro é o mês das crianças. E eu, como sou uma pessoa super original, pensei, por que não ler um livro infantil? E eu resolvi pegar Peter Pan. Vou tentar lançar no final de semana, que tem, né, o Dia das Crianças ali no feriado. Não sei se eu vou conseguir, não prometo. Mas eu já comecei, já li 2 capítulozinhos da história, é muito pouco. Eu acho que a gente tem, são 17 capítulos, então eu tô lendo um capítulo por dia. Nesse ritmo, eu acho que eu consigo, até o final de semana do dia 14 ali de outubro, terminar o livro. Mas não garanto. De qualquer forma, estou gostando pra caramba. Fiquei traumatizado com livros infantis depois que eu li o livro da Mary Poppins, que eu definitivamente não gostei do livro e detestei a personagem. E aquilo foi muito frustrante, porque eu gosto do filme, né? Eu já sabia que havia uma diferença entre o filme e entre o livro, porque eu já tinha visto aquele filme também, que conta a história da escritora e do Walt Disney, né? De como ele a convenceu a vender para ele os direitos, enfim, para Disney produzir um filme da Mary Poppins, mas ainda assim eu não sabia que era tão diferente. Já Peter Pan é um pouco diferente, né, do desenho que a gente conhece, mas a história tá bem interessante. Eu não quero falar muito para não queimar a largada, né, até porque eu tô bem no início, só que eu tô ansioso para terminar esse livrinho e conversar eventualmente aqui no canal sobre ele, tá? Um livro que eu não comecei, eu tô na crise se eu começo ou não. Eu vou botar aqui, mas eu não sei se eu vou começá-lo em outubro, mas é porque eu queria muito terminar de lê-lo antes do fim do ano, que eu quero devolver pro meu amigo. Isso aqui foi um empréstimo. Que é a canção dos Nibelungos. Nibelungos, desculpa, o nome tá errado. Que são cantos, né? São histórias germânicas, medievais. Olha que coisa específica. E depois que eu terminei A Fúria dos Reis, eu achei que seria um ótimo link, né? Ler uma história também, enfim, uma pegada medieval. Só que eu não sei se eu vou começar esse mês ainda. Eu até já separei, tá separadinho aqui. O problema é que ele é uma leitura, não vou dizer pesada, mas é extensa. Eu acho que, querendo ou não, vai ser um livro que vai me dar um certo trabalho. E eu já tô com os Buddenbrook, então eu não sei o que eu vou fazer, mas eu pretendo, no mundo ideal, pretendo iniciar a leitura deste livro aqui. Fica consignado, portanto, que eu quero lê-lo. Mas se eu não iniciar, eu com certeza eu começo no mês que vem e aviso aqui a vocês nos vídeos de encerramento. Agora, livros que chegaram aqui em casa pelo meu cartão de crédito. Antes, na verdade, do meu cartão de crédito, temos os livros dados ainda em razão do meu aniversário, gente, que foi em junho. Eu continuo estimulando as pessoas, podem me dar a quantidade de livros que vocês quiserem, não precisa nem ter motivo. Mas 2 amigos meus me deram livros, eles disseram que estavam aí atrasados com os presentes. O primeiro foi do maravilhoso Gabriel e da Ju. Eles fizeram uma dedicatória tão linda pra Bibi. Eu fiquei realmente apaixonado, que é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Pretendo ler este livro quando entrar de férias, porque esse é um livro aqui que a gente precisa dar uma atençãozinha, né? Aquele tipo de livro que eu comento que não dá pra ler, eu acho, presumo eu, no transporte público. Então acho que não rola muito eu no metrô ficar lendo Raízes do Brasil e absorvendo o máximo possível. Então quem sabe em janeiro eu não pego pra dar uma lida, ou mesmo em dezembro, a conferir. Mas gostei muito do presente. E eu ganhei do Rafael, um outro amigo meu, um livro chamado Talvez Nunca Mais Um País. Eu amei esse título. E é um livro de um escritor independente, contemporâneo. Eu não sei muito bem do que se trata esse livro, mas a rigor é uma distopia. Do Flávio P. Oliveira, tá vendo? Alguém já ouviu falar desse livro? Eu quero ler só pela curiosidade, sabia? Porque eu achei tão bacana ser um autor. Acabei de ler aqui uma frase aleatória. Nem tudo são espinhos e há boas novidades. Um bom exemplo. O preconceito diminuiu consideravelmente. Negros, homossexuais, pobres, maltrapilhos, artistas sofrem menos discriminação. Achei engraçado, aleatoriedade. Mas enfim, esse livrinho daqui, só por ser de um autor independente e contemporâneo, eu tenho vontade de dar uma lida. E é curto, não é muito longo não.
Claro, se não estiver curtindo ao longo da leitura, eu posso largar o livro sem problemas, não é mesmo? Mas a princípio, tá aqui, gostei bastante de ter recebido esse livro. É bom a gente receber coisas, né, fora da nossa zona de conforto. Agora, do meu cartão de crédito, eu comprei 2 livros. Um de literatura e outro de direito. E esse outro de direito me custou uma graninha. E por conta disso eu tive que reduzir os meus gastos, não é mesmo, de cartão de crédito para livros de literatura e entretenimento. Porque se não fosse este livro gigantesco aqui, eu teria com certeza comprado mais coisas. Mas tá aqui, um recebido, Manual de Direito Empresarial. Comprometido, eu sempre mostro para vocês as coisas que eu recebo. Mas eu comprei também um outro livrinho que eu fiquei apaixonado por descobrir que ele existia. O Lucas, do Diário de Leitura, lançou uma resenha sobre Maria Tudor, do Victor Hugo. Esse ano eu ainda não li nenhum Victor Hugo. Em todos os últimos anos eu li pelo menos um Victor Hugo. Então pode ser que seja este. E é sobre esta figura sensacional, que é a Maria Tudor, uma figura que me interessa, e além do mais é uma peça de teatro. Se vocês souberem de outras peças do Victor Hugo traduzidas aqui em português, deixem nos comentários, por favor, porque eu tenho interesse. Sobretudo de ter lido, né? Depois de ter lido Nelson Rodrigues, eu quero ler mais peças de teatro. Então, esses foram os livrinhos recebidos aqui. Vamos conversar agora sobre os filmes assistidos, não é mesmo? Vamos ver se dá tempo. Vamos falar aqui de forma objetiva. Vamos lá. O primeiro filme assistido foi Barbie. Gente, eu vi Barbie. Não gostei de Barbie. Achei Barbie chato. Não chato pelos assuntos que trata, nada disso. Assim, os temas super concordo. Achei a forma, inclusive, que eles abordam muito legal. A questão do machismo estrutural. Olha, tudo bacana. Sério, redondo. Não é por isso que eu não gostei do filme. Eu só achei o filme chato. Achei o filme enjoado. Em determinado momento, sei lá, metade do filme eu tava assim, sério, gente, que é sobre isso? Assim, achei extremamente clichê. Eu sei que assim, não é pra ser um vídeo, né, um filme que vai revolucionar, sei lá, a história do cinema, mas eu achei que não seria tão piegas e tão bobo. É muito estúpido. Então talvez a culpa seja minha, que fui com expectativas, não é? Pode ser que sim. Só que eu não curti tanto. Inclusive, todos os filmes eu acho que foi o que eu menos gostei. E o segundo filme que eu assisti esse mês foi O Conde, ou El Conde, que tá na Netflix. E esse filme, ele é muito surtado, mas de alguma forma eu gostei muito dele. Porque ele vai contar a história do Pinochet, mas não é simplesmente a história do Pinochet, enfim, como ele chegou ao poder, o golpe de Estado e tudo mais. Não, ele vai contar a história do Pinochet nos dias atuais. Aí você deve estar se perguntando, mas o Pinochet morreu há muitos anos, não é mesmo? Não, porque no filme ele é um vampiro. E aí que tá, no filme ele é um vampiro, e ele chega à conclusão de que ele está cansado de viver, que ele já está vivo há cerca de 300 anos e que agora ele quer morrer. E aí ele reúne a família dele, né, os filhos dele, que são formados por todo tipo de oportunistas interesseiros da face da terra, para anunciar que ele quer morrer e ele quer acertar a herança que ele vai deixar para os filhos. Só que, gente, no meio dessa confusão, você também tem a revelação de que mortes estranhas estão acontecendo em Santiago e que tudo indica um vampiro estaria atacando essas pessoas. E muitos deles desconfiam do próprio pai, o que então a princípio seria uma contradição, porque se ele está querendo morrer, né, até de acordo com ele está evitando tomar sangue, como é que essas mortes estão acontecendo? Então fica pairando ali no ar o que está rolando para essas outras pessoas morrerem, né, essas outras vítimas que estão aparecendo aí em Santiago. E paralelo a isso, uma freira enviada pela Igreja Católica resolve se infiltrar na família ali como uma contadora, e o objetivo dela é justamente coletar provas de que o Pinochet, número 1, Pinochet e sua família, né, eram corruptos, que o Pinochet era um vampiro e de quebra assassiná-lo. Então assim, é uma confusão, é um caos, só que o filme é legal e ele tem várias revelações assim absurdas, só que muito boas. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que foi um filme que ganhou algum prêmio aí de Veneza ou Cannes, não sei. Ganhou alguma premiação aí mundial. Sugiro, tá na Netflix, não é um filme longo e é divertido. Apenas fiquem atentos para a narradora da história, porque isso foi algo, quando eu comecei a assistir o filme, eu já estranhei e tem uma razão de ser. Porque a narradora narra o filme em inglês e o filme é chileno. Então você fica meio, estranho isso, mas tem uma explicação.
vejam o filme, fica aí a recomendação dessa loucura. O terceiro filme já que eu vi esse mês foi Estômago, um filme nacional, depois que meu amigo Felipe Leão lançou um vídeo ensaio onde ele dá um puxão de orelha aí numa galera, cobrando aí que a gente assista mais filmes nacionais. Inclusive, vou ver se eu deixo o link, eu gostei muito desse vídeo dele. No filme a gente acompanha a história do Raimundo. O Raimundo, ele tá preso e a gente não sabe o motivo dele estar preso. E a história ela é contada em dois planos, né? Assim, o passado e o presente. Então, no presente ele tá na cadeia e vai desenrolar ali, desenvolver de como ele vai ganhando a confiança das pessoas na cadeia, porque ele é um cozinheiro. E no passado vai se explicando também como ele se torna um cozinheiro, porque ele é pernambucano, ele chega em São Paulo pobre de maré de si, sem um tostão no bolso, e como é que ele vai conseguir galgar aí até se tornar um cozinheiro de um restaurante minimamente decente em São Paulo. E também qual foi o crime que ele cometeu para ser preso. Cara, esse é daqueles tipos de filme que você vai assistindo e você fala, nos 10 primeiros minutos você fala, que filme não dou nada. Aí depois de meia hora de filme você fala, tá aí um bom filme. E aí os últimos 15 minutos, você fica completamente chocado. Esse filme é muito bom. Acho que é o segundo filme favorito aqui que eu assisti esse mês. Só perde pro próximo que eu vou comentar. Cara, eu recomendo pra caramba pra vocês. É um filmaço e o final é surpreendente. Chocante, de verdade. Gostei muito desse filme. Não conhecia e pretendo, depois do puxão de orelha do Felipe, assistir mais filmes nacionais. Já fiz, inclusive, uma playlist ali nos principais streamings da vida, tipo Netflix, Amazon, de filmes nacionais que eu pretendo assistir aí nos próximos meses. E, por fim, eu assisti ontem Chicago. Nunca tinha assistido Chicago, com a Catherine Zeta-Jones e com a Renée Zellweger, né? Cara, eu gosto muito de musicais. Inclusive, por isso que foi, acho, o filme que eu mais gostei de ter assistido esse mês. Eu sou muito fã de musicais. E eu tinha uma preguicinha de assistir Chicago. Cara, que filme legal. Vocês sabem do que se trata Chicago? Porque ninguém nunca tinha me falado. É a história de duas mulheres que cometem um crime. Eu não vou dar detalhes nem nada do gênero, mas assim, elas cometem um crime. Isso é logo no início do filme. E elas são presas. E a história é justamente como elas tentam sair da prisão, contratando um bom advogado. A personagem principal é da Renée Zellweger. Eu pensava que era da Catherine Zeta-Jones, porque geralmente a gente associa muito o filme Chicago a ela, mas não. Ela é coadjuvante. Então, no fundo, é um filme de tribunal, é um filme de julgamento, tem um julgamento de fato. E é muito legal como eles conseguem misturar esses elementos do jazz, da música, né, de um musical, com esse ambiente tão antagônico, né? Porque a gente está falando de uma prisão, a gente está falando de um tribunal, a gente está falando de assassinatos. Enfim, filmaço. E não é um filme longo, eles adaptam o musical para 1h50. Tá na Netflix, recomendo que vocês assistam. Pra quem não se convenceu ainda pelo plot e é aquele tipo de pessoa que gosta de assistir filmes por grandes estrelas, fica também aí consignado de que tem a Queen Latifah e tem o nosso queridíssimo Richard Gere. Pois bem, esses foram os filmes assistidos esse mês. Agora vamos às séries. Esse vídeo tá ficando longo, vou ter que correr aqui. Vamos lá. Assisti mais uma temporada de The Office, continua bom pra caramba, o que continua renovando a minha fé de que vai terminar bem. Eu não espero que a última temporada seja sensacional, que nem Modern Family, a última temporada deu uma caidinha, é normal que isso aconteça. Mas eu queria que chegasse até a boca, sensacional, então renovei minha esperança de que The Office vai continuar muito bom. E assisti uma outra série da Apple TV chamada, e eu tenho que colar aqui o nome, Entre Estranhos. Gente, tá aqui a série que mais me surpreendeu até agora esse ano, e por um motivo muito simples. Ela é uma série que, enquanto eu assisti, essa série eu assisti com a minha mãe. E a gente conversou muito sobre ela. Porque no primeiro, segundo, terceiro episódio, eu tinha a impressão de que tinha algo errado na história. Eu tinha a impressão de que tinham furos no roteiro. Eu me sentia muito inteligente, eu falava assim, gente, há furos nesse roteiro. Esse roteiro está errado, esse roteiro está mal escrito. E eu comecei a pichar a série. Continuei assistindo, porque no fundo, enfim, o plot por trás da coisa, por si só já era interessante, mas eu estava incomodado com várias questões do filme, do tipo, isso não faz sentido. Só que pelo quarto ou quinto episódio, você tem uma revelação, tipo um plot twist, que todos aqueles furos começam a fazer sentido. E aí você fala, eu era um idiota, eu era um macaco, por isso que eu não estava entendendo. E aí, sério, a série fica muito boa. Eu não sei se ela fica muito boa, ou só foi o contraste de eu estar achando ela horrorosa, e aí ela parecer do nada ser boa, que eu comecei a achar ela sensacional. Só que eu terminei a série com uma sensação de que é a melhor coisa que eu assisti esse ano. O que definitivamente não é. E do que trata a história no final das contas? Você vai ter a história do Dan.
É um rapaz que é preso depois de tentar cometer um homicídio. Esse é o início da série, né? O primeiro episódio começa assim: ele e uma amiga estão perseguindo um homem no centro de Nova York. E no momento da execução do homicídio, o Dan meio que se arrepende. A menina toma a arma dele, dá os tiros por ele e sai correndo atrás do homem que foge. Mas só ele fica meio travadão lá e ele é preso. E a gente vai acompanhar o porquê, as motivações dele a princípio querer matar esse sujeito a partir das revelações que ele faz para Amanda Seyfried. Quem a Amanda Seyfried interpreta, durante um tempo a gente fica sem entender, né? Por um momento a gente acha que ela é uma detetive, depois a gente começa a compreender que ela tá mais como uma assistente social ali. Não vou dar muitos detalhes, tem um episódio que foca só nela e vai contar qual é a história dela. Mas dentro desse depoimento ele vai contando um pouco da vida dele, até onde ele chegou esse momento de tentar matar uma pessoa no centro de Nova York e quem era a menina que estava com ele. Mas enfim, cara, série boa pra caramba, assistam, deem uma chance pra ela. Esse mês eu só assisti filmes e séries meio malucas assim, mas assistam, fica aqui a forte recomendação. E além disso, acho que não teve nada espetacular, sem ser de que... Ah não, teve sim. Eu assisti esse mês um show do Nando Reis, maravilhoso Nando Reis. Assisti no Museu da Manhã e descobri coisas maravilhosas de como várias músicas que eu não fazia a menor ideia de que eram eram dele. Por exemplo, Dois Rios, do Skank, e um tanto outros de músicas do Skank. Eu nem sabia que eles tinham uma parceria, né? Nando Reis e Skank. Mas tem. E foi muito bom descobrir isso, porque esse show, como foi patrocinado por uma rádio aqui no Rio de Janeiro, eram blocos de músicas, ele cantava 3, 4 músicas, e no meio desses blocos eles faziam uma entrevista com eles, então rolou um bate-papo, enfim. Nando Reis, maravilhoso, saí do show amando ele ainda mais. Bem, esse foi o mês de setembro aqui pra mim. Contem também aí nos comentários o que vocês leram, o que vocês assistiram, enfim, o comentário é com vocês. Só peço que, por favor, curtam, né, comentem, sobretudo se inscrevam aqui no canal, vai me ajudar bastante. E eu espero vê-los então no próximo domingo, se tudo der certo, né, e se Deus quiser, dará, que aí eu volto com o livro, resenha, né, do livro do Game of Thrones, A Fúria dos Reis, segundo livro da Crônica de Gelo e Fogo. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.